Então, vamos fazer esse último exemplo já para a gente finalizar, então. Esse exemplo aqui, o que a gente vai fazer? A hora que a gente clicar na imagem, deixa eu ver a coisa aqui, é clique, a imagem vai mudar de posição, tá? Vai mover ela, no caso aqui, para a direita. E simples também, tá, pessoal? Bem básico. Só para a gente ver o funcionamento aí. Que dá para aplicar estilo, inclusive, todo tipo, né? Da mesma forma que a gente aplicou os estilos aqui no CSS, a gente pode aplicar tudo pelo JavaScript aqui, tá? Eu não devia ter usado o diz aqui, né? Mas o diz a gente chegou a comentar alguma coisa também, no Hangout, contexto. Não, nunca falando. O Elton falou. Não falou? O Elton? O Elton tá por aí ainda? Tá ali. Tô. Cara, se eu falei, eu realmente não lembro. Mas eu ia comentar isso no exemplo anterior que você tinha passado. Eu coloquei um link aí. É porque esse vis é bem complicado, depende muito do contexto que significa, né? Mas nesse caso aí, significa realmente o elemento que tá sendo adicionado o listener nele. É um bom uso. Sim. Porque, na verdade, o que a gente poderia fazer ali? A gente ia ter que usar isso aqui tudo de novo ali, né, pessoal, para referenciar, ó. A gente ia ter que falar isso para ele, ó. Documento, elemento, by ID, style, CSS, float. Então, como se refere a isso, aqui dentro, o contexto, né, dessa função que está sendo passada aqui é contexto, tá, pessoal? Diz. Essa palavra reservada da linguagem JavaScript se refere a contexto. Porque senão a gente o JavaScript ia se perder, né? Ele ia falar assim, mas isso daí se refere ao quê? Então, quando você fala diz, ele sabe que é o mesmo contexto que você está querendo, esse contexto aqui, ó, desse elemento. É claro que o diz contexto é uma coisa muito mais complexa, que o Elton falou aí, que nesse caso é sobre isso. Mas dependendo aí de tudo, do alinhamento, das funções de uma coisa dentro da outra, você vai ver que o contexto muda, é bem complicado, tá? Mas se quiser dar uma olhada em diz, é bem interessante o contexto. JavaScript eu acho que é uma das coisas, assim, pode-se dizer que é uma das coisas mais importantes que tem isso aí, cara, contexto. Você pode fazer uma bobagem rapidamente, assim, sem entender o que é contexto, né? Isso pode ser complicado. Mas, enfim. É isso que está acontecendo aqui. Mesma coisa, tá, pessoal? Então, fora isso, a mesma coisa. A gente pega esse node, né, que é a imagem aqui no caso, adiciona o event listener, passa o evento, né, para ele, que é o primeiro parâmetro que tem que ser evento, e passa a função do segundo. Também nada demais. A novidade aqui é isso aqui, né? Que a gente acabou de comentar. A gente está falando para ele, ó, então, essa imagem node aqui, você pega ela, né, que no caso aqui é o contexto aqui, que é o nosso diz, passa o método, pega o método pelo método style e passa o atributo CSS float aí, que obviamente aqui ele é um método, tá, pessoal? E o método, inclusive, com o nome que é utilizado igual no CSS, tá? Que é CSS, que é o float, né? Mas, como eu disse, o pessoal tenta deixar o nome intuitivo, né, para ficar fácil de entender o que a gente está fazendo. Porque se, vamos supor, se esse método chamasse, sei lá, qualquer coisa que não fosse isso aqui, a gente não ficaria sem lógica, né? Style, sei lá, é bobagem. Style peixe, fish, sei lá, qualquer nome louco que desse para isso aqui, não ia fazer sentido nenhum. Então, tá. Isso aqui fica bem nítido que você está querendo que o elemento CSS flutue à direita, né? É bem explícito. Então é isso, existe um monte, né? Essa style aqui, pessoal, tem um monte de método, tá? Se vocês for querer ver esse método style lá também, tá? Só dar uma olhada lá. Ele tem um montão de métodos que ele pode manipular diversas coisas. Pode manipular o tamanho, a fonte, tudo que fizer no CSS você consegue fazer, enfim.